Big Three do Cartoon Network foi finalmente ressuscitado, porque depois de Gumball e de apenas um show, chegou a vez de Finn e Jake finalmente voltarem com Hora de Aventura Missões Secundárias, que tá vindo com a promessa de trazer novas histórias, um possível novo estilo de animação, um novo dublador polêmico pro fim e até uma estreia no Disney Plus. Honestamente, só esse anúncio sozinho já conseguiu causar um caos absurdo na internet, então hoje eu preparei um vídeo pra te explicar tudo que você precisa saber sobre as missões secundárias, onde assistir, quando lança, o que realmente mudou e principalmente se vale essa preocupação toda. Mas para entender essa história direito, a gente precisa voltar lá para junho de 2024, durante o Festival de Annecy, quando o Cartoon revelou que Hora de Aventura receberia não só uma nova série focada no Finn e no Jake, mas também um filme baseado no universo da franquia, que inclusive segue completamente sem atualizações até hoje, e eu posso fazer um vídeo só sobre isso caso vocês queiram. Mas depois de um tempão só à base de Fiona e Cake, qual não foi a surpresa quando ontem o Cartoon decidiu usar suas redes sociais para soltar a grande bomba que foi o primeiro pôster oficial de Hora de Aventura Missões Secundárias. Além do título oficial em português, que ficou muito bom, diga-se de passagem, a gente finalmente tem a data oficial da estreia no Brasil e em Portugal, 5 de outubro de 2026. E cara, acho que a primeira coisa que chama atenção nesse pôster é justamente a pose do Finn e do Jake no topo da montanha, porque ela claramente está fazendo referência à pose clássica que a gente conhece praticamente desde a abertura da série original. Mas ao redor tem alguns outros detalhes que valem a pena destacar também, principalmente esses esqueletos espalhados pelo cenário e esse detalhe muito da hora da espada cravada na lateral da montanha. Porque o mais interessante aqui é que essa espada é na verdade a mesma que sempre apareceu no logo oficial lá da série clássica, mas que curiosamente nunca chegou a ser usada pelo Finn de verdade dentro da animação. Mas já a Scarlet, aquela espada que foi usada pelo Finn nas primeiras temporadas da série clássica, aparece agora no logo oficial, substituindo aquela antiga. E eu acho que só esse detalhe mesmo já faz parecer que essa série talvez esteja muito mais conectada com algo feito com o coração do que esse slop que uma galera tá tentando afirmar de todo jeito que esse spin-off vai ser. Mas dito tudo isso, eu acho que não dá pra falar dessa nova série sem mencionar um detalhe bem impossível de ignorar. Esse estilo de animação aqui tá muito diferente do que a gente conhece das 10 primeiras temporadas clássicas. E acho que não precisa ser muito inteligente pra imaginar que isso aqui tá sendo motivo da Terceira Guerra Mundial entre alguns fãs. Porque enquanto tem uma galera que achou esse visual extremamente estilizado e bonito, outra começou a reclamar dizendo que parecia esse estilo slop de arte corporativa aqui. Mas pra falar a real, o que mais chega perto de um propósito de comparação é colocar esse pôster ao lado dos quadrinhos oficiais ou de episódios mais experimentais antigos, principalmente aquele da cadeia alimentar da sexta temporada, que lembra bastante os traços apresentados nesse pôster. No press release oficial da série, o showrunner Nate Cash, que inclusive trabalha na franquia desde a segunda temporada, descreveu missões secundárias como se divertir com os amigos da escola de artes fazendo desenhos profissionais, que parece um sanduíche de sentimentos, mas que os fãs vão adorar as novas aventuras do Jake e do Finn. Então, isso quer dizer que a série vai seguir mesmo exatamente essa estética do pôster? Não necessariamente, porque embora séries como Gumball, Apenas um Show ou até Fiona e Cake tenham mantido visuais muito próximos das suas séries mãe, Hora de Aventura meio que já passou por isso antes. E o melhor exemplo disso é justamente Terras Distantes, porque se você olhar os pôsteres da minissérie, eles tinham um visual muito mais estilizado do que a animação final realmente teve. Então no fim, a real é que ainda é cedo demais pra bater o martelo sobre qualquer coisa, e o que a gente precisa agora mesmo é esperar um trailer oficial sair pra finalmente entender qual vai ser a identidade visual definitiva dessa nova fase. Mas ok, depois de toda essa discussão sobre visual, a pergunta que realmente importa é sobre o que essa série vai ser afinal. E pelo pouco que dá pra entender da sinopse oficial que saiu até agora, Missões Secundárias parece querer recuperar muito o espírito das duas primeiras temporadas de Hora de Aventura. Ou seja, aventuras menores, histórias bem mais independentes e menos universos paralelos, trauma, crise existencial, batalhas épicas e enfim. O foco aqui vai ser o Finn e o Jake simplesmente saindo por U, se metendo em situações aleatórias de novo. O que honestamente faz muito sentido, porque segundo a própria descrição oficial que saiu, a ideia da série é apresentar esses personagens e esse universo para uma nova geração, enquanto ainda entrega conteúdo para os fãs antigos amarem. Então isso aqui parece estar muito mais próximo do que parece ser o híbrido de um revival, spin-off sequência, do que uma continuação direta gigante tentando expandir toda a lore da franquia.
Eu acho que isso já ajuda muito a gente a entender qual provavelmente vai ser a proposta da série. Porque se eles querem novos fãs pra Hora de Aventura, então é bom se preparar para histórias mais episódicas, mais leves e provavelmente muito mais próximas daquelas que a gente via quando o Finn era uma criancinha. O que inclusive fica muito mais no caminho que apenas um show As Fitas Perdidas aparentemente está seguindo do que de Gumball, que numa comparação ficou bem mais linear com a história clássica. Mas nesse caso faz ainda mais sentido porque entre as três, Gumball foi a única que terminou no cliffhanger. Então isso quer dizer que a série vai ser totalmente infantilizada, né? E eu acho que não também. Porque mesmo que a proposta seja mais leve, o próprio pôster já tem um clima muito estranho pra algo completamente infantil. Tipo, literalmente tem restos mortais espalhados pelo chão. E sendo bem sincero, eu não consigo imaginar uma série infantil moderna completamente inofensiva sendo anunciada desse jeito hoje em dia. Principalmente quando a gente considera onde ela vai passar e que inclusive já tem rolado muita dúvida de novo. E pronto, eu acho que agora a gente precisa falar sobre o verdadeiro elefante na sala. Porque Hora de Aventura virou uma série do Disney Plus. E eu não tô brincando. Missões Secundárias realmente vai estrear primeiro no Disney Plus americano no dia 29 de junho. Só que o detalhe principal aqui que eu vou tirar da frente de uma vez é que a série não é produzida pela Disney. Ela continua, na verdade, sendo uma produção ligada diretamente ao Cartoon Network e ao mesmo núcleo criativo que trabalhou na franquia por muitos anos. O que aconteceu aqui é basicamente a mesma situação que rolou com o novo Gumball. Inclusive agora faz sentido porque o Jake apareceu por lá na temporada passada. A história real é que o Cartoon começou a licenciar várias das suas propriedades para diferentes streamings americanos para facilitar a distribuição e alcance por lá. E no caso de Hora de Aventura, o Hulu e a Disney Plus acabaram pegando os direitos de distribuição da série para os Estados Unidos. Então não, a Disney não comprou Hora de Aventura, a Disney não tá controlando a série, o novo dublador americano do Finn não foi escolhido porque existe um plano maligno secreto para destruir os desenhos da sua infância. Inclusive, essa troca de voz faz total sentido. E não só porque o novo dublador é bem talentoso, mas porque o dono da voz original simplesmente já não consegue mais soar como uma criança de 12 anos que aparentemente ficou presa no tempo desde 2010, né? E caso você tenha dúvida, aqui no Brasil a gente não sabe nada ainda sobre a dublagem oficial, mas sendo sincero, eu acho muito provável que o Luciano Monteiro continue no papel do personagem principal. Principalmente porque a voz dele simplesmente não muda. E eu falo isso genuinamente feliz porque eu não quero que mude mesmo. Eu tô bastante animado vendo o Finn e o Jake voltarem justamente numa época onde o Cartoon parece finalmente ter percebido o valor absurdo que essas franquias ainda têm e tô ansioso pra ver quais são os conceitos que eles vão trazer com esses novos episódios. E falando nisso, esse é meu primeiro vídeo sobre a franquia aqui no canal, então talvez eu use ele de régua pra saber se continue falando sobre ela aqui no futuro. Então aproveita e comenta, curte e me diz aí quais são as suas expectativas. E se inscreve também pra saber tudo sobre Gumball, Apenas um Show e outros desenhos por aqui. Aqui é o Soluço, e valeu, plebes.